Adicionar agora o módulo de suporte a estações Linux dentro do Windows 2008. O Windows 2008 possui um recurso que já está nativo nele chamado de Services for Unix, e ele permite até mesmo que estações Linux façam autenticação no servidor Windows 2008 e vice-versa. Para poder fazer isso aqui, nós vamos abrir o Iniciar, vamos utilizar o Server Manager, e aqui dentro do Server Manager, como ele já possui o serviço de Active Directory, nós vamos expandir a funcionalidade do Active Directory. Então nós vamos clicar aqui abaixo, selecionar aqui em Active Directory. Dentro de Active Directory Domain Services, nós temos uma Role Service que não foi instalada ainda, que é a parte de Server for NIS, por exemplo. Vamos clicar aqui em adicionar uma Role Service, e aqui eu vou marcar esse módulo. O módulo do Server for NIS, ele permite, por exemplo, com que o servidor de Windows seja visto para as estações Linux como um NIS Master Server. Desta forma, você pode configurar nas estações baseadas em Linux ou baseadas em Unix, apontando o servidor Windows, o IP dele, como um NIS Master Server. Um detalhe bem interessante é que se você tiver outras estações baseadas em Linux ou Unix na sua rede, você pode instalar elas também o módulo de NIS, mas elas podem ser somente o NIS Slave Server. Desta forma, você cria usuários no AD e esses usuários são replicados automaticamente no NIS Slave Server. Um fator muito interessante disso tudo é que, com um único logo de rede, o usuário pode logar tanto numa máquina Windows quanto numa máquina baseada em Linux. Então, eu vou selecionar somente essa primeira opção. Temos uma outra opção também, chamada de Password Synchronization, onde ele permite, por exemplo, fazer sincronização de usuários e identidades entre ambiente Windows com ambiente Unix e Linux. Tá bom? Vou marcar inicialmente o meu Server for NIS, vou pedir para avançar e vou pedir para instalar esse módulo. Quando eu faço isso, ele vai estender o Active Directory. O que significa estender? Ele vai adicionar mais uma funcionalidade para o AD e vai permitir agora mais atributos para autenticação. Então, um fator muito interessante, se você tem máquinas Linux na sua rede e você quer fazer a partir de um único ponto, você quer que essas estações Linux, o usuário possa logar tanto nessa máquina Linux quanto numa máquina Windows, usando o mesmo usuário e senha que ele está acostumado a utilizar, você vai poder fazer isso aqui através desse recurso, o que é muito interessante, facilita muito a sua administração de rede. Então, ele já está terminando aqui o procedimento, já está acabando e prontinho. Perfeito, ele acabou aqui. Só que como nós teremos uma série de serviços no AD, é necessário que você reinicie o servidor. Então eu vou clicar aqui para fechar e vou pedir para reinicializar a máquina. Ok, já reiniciei meu servidor, como vocês podem ver. E agora eu vou verificar se ele já foi instalado corretamente o modo de compatibilidade com ambientes com Unix e Linux. Então ele vai abrir para mim o Server Manager, ele está carregando aqui. Vamos esperar um pouquinho mais. Ele vai já me dar os detalhes. Prontinho. Então aqui agora já tem um resumo da configuração. Lembrando que eu tive que reiniciar o meu servidor para verificar se foi instalado corretamente, com sucesso. E agora eu quero verificar, por exemplo, se o modo de Server for Unix, o modo de compatibilidade com ambientes com Unix e Linux foi instalado corretamente. Então aqui é um fator muito legal, pessoal. Vocês já querem começar a permitir com que as estações de trabalho possam fazer, máquinas Linux façam logon em ambiente Microsoft, isso é totalmente possível, tá? Sem nenhum problema, não é necessário adquirir nenhuma ferramenta externa, já está nativo no produto. E aqui ele marca que o Identity Management for Unix foi instalado com sucesso. Perfeito. O que passa a acontecer agora é o seguinte, se eu abrir aqui o Active Directory Users e Computers, no meu Domain Controller, eu vou verificar o seguinte. Quando eu tenho agora o usuário, por exemplo, vou pegar o usuário Fábio Rara, eu passo a verificar que eu tenho mais atributos a mais aqui, como atributos chamado Unix Attributes. E aqui eu informo qual que é o domínio NIS que eu estou utilizando, quais as informações de User ID e assim por diante. Então é um fator muito legal. Esse apenas foi um módulo simples que eu habilitei, mas tem outros módulos interessantes para Unix que você pode habilitar no seu 2008. Então, vocês viram que é possível você integrar hoje clientes baseados em Linux ou Unix e permitiram que eles loguem no ambiente Microsoft de forma totalmente transparente, com o mesmo usuário e senha que eles utilizariam numa rede baseada em Microsoft.